Fala meu amigo, fala minha amiga, tá na hora de a gente praticar. Né? A gente estudou as ferramentas da qualidade, hora de resolver uma bateria de questões aí do Sebrasp para deixar essas ferramentas no sangue, beleza? Então vem aqui comigo, vamos começar. Primeira questão diz o seguinte: o diagrama de Pareto é usado quando se deseja identificar, explorar e ressaltar as possíveis causas de problemas, considerando-se a relação entre resultado e suas possíveis causas. Gente, diagrama de Pareto não é para identificar causas, né? Esse é o diagrama de Ishikawa. Né? Essa ferramenta utilizada para identificar causas de problema é Ishikawa. O diagrama de Pareto é uma ferramenta que ajuda na priorização de problemas e que segue o princípio de Pareto. Próxima questão. Na ferramenta 5S da gestão da qualidade total, o Seikitsu está associado à ordem e arrumação do ambiente de trabalho. Não, esse Seikitsu ele é o quarto S, ele está lá na frente, né? A ordem é o segundo S, né? Aqui, ó, ordem é o Seiton, na verdade. Ordem é o Seiton. Então aqui está errado, né? Só para a gente relembrar, ó, ordem, ordenação, tá aqui, ó, Seiton, Seikitsu, ó, quarto S, já é o senso de higiene e saúde, né? É você ali manter um ambiente bem propenso à produtividade, né? À saúde dos colaboradores, e você já está ali estimulando a perpetuação. Você já organizou o ambiente de trabalho, já está trabalhando ali com as pessoas para que elas continuem seguindo as práticas do 5S. Tá bom? Essa é a ideia aqui. Próxima questão. O aprimoramento do ambiente de trabalho, prevenção de acidentes e redução de custos constituem objetivos do programa 5S da gestão da qualidade total. Gente, é isso, né? Você organizar um ambiente de trabalho, e aí um ambiente de trabalho organizado vai ajudar a prevenir acidentes, vai reduzir custos, né? Tudo isso é sim objetivo do 5S. Próxima questão. A análise de Pareto sugere que a maioria dos problemas é causado por uma pequena quantidade de causas. Gente, ó, a análise de Pareto, o diagrama de Pareto propõe exatamente isso. A maior parte dos problemas é causado por uma pequena quantidade de causas. E aí a gente poderia, ó, 20% das causas se responde por 80% dos problemas. Essa é a ideia do princípio de Pareto. Então isso aqui está correto. Próxima questão. O diagrama de Pareto é um tipo de gráfico que classifica os problemas muito triviais e os problemas pouco vitais, comprovando que grande parte das perdas decorrentes de problemas da qualidade surge dos problemas muito triviais. Está tudo errado, né? São poucos mais vitais, né? A maior parte das perdas dos problemas surge dos problemas poucos mais vitais. Pouco mais vitais. Misturou, né? Misturou. É o oposto do que o enunciado está dizendo, gabarito, portanto, errado. Assinale a opção que corresponde à ferramenta de gestão da qualidade que se apresenta como um gráfico de barras no qual as frequências das ocorrências são ordenadas da maior para a menor, o que permite priorizar os problemas a serem solucionados. Ó, falou em priorização de problemas, você vai pensar em Pareto e Good. Os critérios são diferentes. Que utiliza gráfico de barras, e esses gráficos de barras têm uma ordem, é Pareto, não tem que ter dúvida, né? Pareto, diagrama de Pareto. Marcelo, não é um histograma? Gente, não, o histograma ele não é utilizado para priorização, ele é para representar a distribuição de frequência, né? E, principalmente, tá? Ele não tem essa ordenação. O histograma não tem essa ordenação. Quem se preocupa em ordenar o gráfico de barras, que se preocupa em ordenar as colunas da maior mais à esquerda, né? A frequência maior você vai botar mais na esquerda e vai trazendo para a direita as demais, é justamente o diagrama de Pareto para você seguir o princípio de Pareto, né? Então, diagrama de Pareto, não tem que ter dúvida não, gabarito B de bola. Próxima questão. Ao se adotar o benchmark como estratégia para a gestão da qualidade, optou-se por classificar as atividades em uma dessas categorias: sensibilização ou perpetuação. Nada a ver, né, gente? Benchmark é o processo de comparação sistemática dos processos organizacionais com as melhores práticas do mercado. Essa categorização, sensibilização e perpetuação, a gente fala lá no 5S, né? 5S. Então aqui misturou duas ferramentas diferentes, gabarito errado. Próxima questão.
Considerando a natureza global dos negócios, é correto afirmar que o benchmark é um processo de identificar, entender e adaptar práticas excepcionais de organizações em qualquer lugar do mundo para ajudar uma organização a melhorar o seu desempenho. Gente, é isso, né? O benchmark ele pode ser feito em vários níveis. Você pode fazer dentro da própria empresa, pode olhar para o concorrente, pode olhar para a empresa lá na Nova Zelândia, se essa experiência de alguma forma for útil para você. Então, o benchmark ele não está limitado a uma organização, a um setor, ou mesmo a um mercado, a um país, tá bom? Trata-se, portanto, de uma atividade que olha para fora dos limites de um país para alcançar a melhor prática, alta implementação e melhoria. Tá ok, né? Aqui é um pouco estranho falar que olha para fora dos limites de um país, porque não existe uma obrigatoriedade nesse sentido, mas não está errado também. Não está errado, você pode sim fazer um benchmark olhando para as melhores práticas internacionais, isso é bastante comum hoje em dia, né? Os órgãos de auditoria, inclusive que eu trabalho, a gente está fazendo essa convergência com as normas internacionais, né? Então, tá certo sim, tá bom? Gabarito certo, portanto. Reengenharia consiste em uma forma de gestão de processos drástica, é isso mesmo, é drástica, é radical, né? Drástica, radical, é isso aí. E executada em formato top-down. Será que a reengenharia é de cima para baixo ou de baixo para cima? Gente, reengenharia top-down é de cima para baixo sim, tá? Você tem que ter o apoio da alta administração, porque a reengenharia você vai mudar todos os processos e provavelmente, como você vai mudar processos ponta a ponta, você vai começar do zero, você vai mudar setores também. Muitas vezes você vai demitir um monte de gente, né? Então precisa ter envolvimento da alta administração. A alta administração que vai conduzir o processo de reengenharia. É sim um processo top-down. Tá? Então aqui está correto. Próxima, reengenharia, técnica de aprimoramento de processos, baseia-se em estabelecer comparações com outras organizações análogas para seleção e implementação de melhores práticas. Nessa ideia de comparar, né, para implementar melhores práticas é benchmark, né? É benchmark. Não é reengenharia. Gabarito errado. Próxima. O gráfico utilizado para controlar variáveis no qual há uma medida central e duas faixas, superior e inferior, que representam uma variação aceitável ao redor da média, é denominado, gente, é o gráfico de controle, né? O que ele está falando? Medida central é aquela linha central, e aí você tem duas linhas ao redor da média, né? Você tem a linha aqui, a média, que aí vai ser a média, claro, né? Das observações que você fez. E aí você vai ter o limite superior e vai ter o limite inferior. E aí qualquer variação dentro desses limites ela é considerada aceitável, né? Então essa é a ferramenta gráfico de controle. Gráfico de controle. Gabarito alternativa é. Próxima. O histograma retrata uma técnica gráfica usada para encontrar e mostrar relações entre dois conjuntos de dados associados que ocorrem aos pares, em que as relações entre os conjuntos de dados são inferidas pelo formato das nuvens de pontos formados, né? Não, aqui essa ferramenta para buscar relações entre duas variáveis é o diagrama de dispersão, né? Para você verificar se existe correlação ou não entre duas variáveis, né? Então aqui ele está falando do diagrama de dispersão e não do histograma, que é só para descrever a distribuição de frequência, né? Gabarito, portanto, errado. Próxima questão. As folhas de verificação permitem detectar de forma mais fácil variações ou anomalias nos dados de processos controlados, o que pode indicar a presença de problemas ou oportunidades de melhoria. Gente, folha de verificação é o checklist, né? O checklist ele é utilizado para o quê? Identificar a intensidade de um problema. Então, sim, né? Variações ou anomalias nos processos controlados. Perfeito, né? É usado justamente para isso. Próxima questão. No que diz respeito à qualidade total, assinale a opção em que é citada a ferramenta que, por meio da demonstração sequencial das etapas do processo e da utilização de símbolos facilmente reconhecidos, é adequada para identificar o caminho ideal a ser seguido para a entrega de produtos ou serviços aos quais os colaboradores com mais qualidade e agilidade. Gente, ferramenta que demonstra as etapas de um processo. Qual é a ferramenta que demonstra as etapas de um processo? É o fluxograma, né? Representação gráfica das etapas de um processo.
é o fluxograma. Não é o histograma, de histograma você já sabe, distribuição de frequência. Não é o diagrama de dispersão você já sabe, busca ilustrar a possível correlação entre duas variáveis. Não é o espinha de peixe, também chamado de diagrama de Ishikawa, que busca identificar as causas dos problemas. É o fluxograma, identificação das etapas de um processo. Gente, vencemos então, fizemos uma bateria de questões do Sebrasp, né, sobre ferramentas da qualidade. Espero que você tenha percebido que o desafio talvez seja mais você lembrar de todas as ferramentas, né, mas as questões em si elas são bem diretas. Se você lembrar para que serve a ferramenta, você mata, né? Não existe uma complexidade muito grande. O desafio é realmente você lembrar e não confundir as ferramentas, tá bom? Principalmente diagrama de Pareto e diagrama de Ishikawa, né? O Sebrasp gosta de ficar fazendo essa pegadinha, misturando um com o outro. Lembre-se do que serve cada ferramenta, que aí você brilha na prova, beleza? Para mim, sempre um grande prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!